Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de poder celebrar hoje memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. Catarina nasceu na Itália em 1347 e lá faleceu em 1380. Foi leiga da Ordem Terceira Dominicana, mensageira da paz em tempos de conflitos sociais e mestra de vida espiritual. Dedicou-se intensamente aos doentes e encarcerados. Foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa São Paulo VI. Seu exemplo nos ajude cada vez mais a imitar os passos de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis disso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nossa Arquidiocese de Uberaba está muito triste. Nossa diocese chora a perda de 4 sacerdotes para esta doença terrível que se chama Covid-19. Em 40 dias, perdemos 4 padres. Isto tem trazido para todos nós uma dor muito grande, uma busca de sentido para isto. E o que posso dizer a todos é que o único sentido, a única resposta que nós buscamos ou alcançamos se dá pela fé. Porque esta vida é passageira, todos nós sabemos disto. Uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, jovens, crianças, idosos, todos nós vamos partir para a casa do Pai, para a pátria celeste. Mas estas mortes de nossos padres têm sido assim algo muito difícil de se compreender. E isso deve nos levar ao cuidado maior que devemos ter. Muito cuidado. Só devemos sair de casa quando necessário e bem protegidos.
E sabemos que mesmo assim pode acontecer de sermos contaminados por este coronavírus. A gente reza pelos padres, reza pela arquidiocese, reza pelos nossos leigos e leigas e pedimos que todos nós nos encontremos na fé, na Eucaristia, que é o que nos sustenta, que nos fortalece. Nós ouvimos pelo Evangelho de hoje Jesus dizendo: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis disso e o puserdes em prática, sereis felizes. Primeiramente, nós queremos compreender por esta frase de Jesus que quando nós colocamos em prática o que ele nos ensina, nós seremos felizes. O que Deus quer para nós durante o tempo de vida que temos aqui? Que sejamos felizes. Mas é preciso lutar pela felicidade, é preciso buscar. E às vezes jogamos fora tantas oportunidades de sermos felizes em nossas casas, com nossos familiares, em nossas comunidades. Às vezes nos prendemos a coisas pequenas, perdemos amizades, perdemos pessoas que amamos. Deixamos de conviver e de conversar, às vezes por coisas tão pequenas. E Jesus vai dizer: se vocês conhecerem a palavra e a colocarem em prática, sereis felizes. Vejam que Jesus faz uma grande ligação entre conhecer e praticar. Não adianta conhecer e não realizar. Eu tenho certeza que todos vocês que me ouvem conhecem quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, que aprendemos lá quando era pequenino, em nossa catequese, e que ficou para sempre gravado em nossos corações. Sabemos quais são os 10 mandamentos. Mas a pergunta que lhes faço: será que nós conseguimos colocar em prática? Pergunto para mim, em primeiro lugar, porque o que está mais próximo da minha boca é o meu ouvido. Será que nós estamos colocando em prática aquilo que conhecemos da palavra de Deus? Para que existem os mandamentos? É para a nossa felicidade. E se nós colocarmos em prática, analise os mandamentos. Analise. Se nós colocarmos em prática os mandamentos da lei de Deus, nós seremos felizes, porque vamos estar longe do mal, longe daquilo que destrói, longe daquilo que é maldoso. Por isso, esta busca constante de fazer a vontade do Pai. Seremos felizes, é o que Jesus quer para nós, que todos nós sejamos felizes. Por isso, vamos buscar em nossa vida colocar em prática tudo aquilo que nós conhecemos, que nós ouvimos, que nós aprendemos, porque isso é muito importante. Nós estamos vendo que esta doença tem matado tantas pessoas, destruído tantas famílias, e às vezes as pessoas vão embora sem a reconciliação, sem pedir perdão ou sem receber o perdão pelo mal que fez. É preciso que nós tentemos nos unir mais. Temos visto tantas brigas, né? Sobretudo nas famílias, a violência contra a mulher, a violência contra crianças. Quantas crianças estão sendo assassinadas pelos próprios pais, dentro de casa, pela violência, pela droga, pelos interesses. Quantas e quantas mulheres estão sendo assassinadas? O feminicídio em altíssimo grau. Será que isso tudo é porque se passou a conviver mais? Mas nós não precisamos conviver para sermos felizes? Então vejam, o que está faltando? Está faltando colocar em prática aquilo que a gente conhece. Por isso Jesus diz isto categoricamente hoje para nós.
é preciso colocar em prática aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos que é da vontade de Deus. Precisamos acolher o Cristo. E como ele diz no final do Evangelho de hoje, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vejam que conexão bonita, amorosa. Aquele que recebe quem vai em nome de Jesus, recebe o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o próprio Pai. Então, isso tudo para nós, queridos irmãos e irmãs, é estímulo para a nossa fé. Passamos por dificuldades imensas, problemas grandiosos, perdas, danos, mas nunca podemos perder a fé. Porque o que nos sustenta, o que nos mantém firmes é a nossa fé. E que a fé esteja presente em nossos corações e em nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E permaneçamos em paz.